Muito bom dia, meu amigo flamenguista. 24 de março de 2025. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. É isso aí, galera. Chegando aí para mais um vídeo informativo aqui no canal Leandrão Fla, nessa segunda-feira, né? Vamos que vamos falar de Flamengo. Se você ainda não conhece o canal Leandrão Fla, primeiramente, meu muito bom dia para você que está chegando, que está assistindo a gente nesse momento. Se você não é inscrito, aproveita, esse é o momento, né? Com esse dedinho aqui, você clica aí na palavra inscreva-se, logo abaixo aqui do vídeo. Inscreva-se aí no canal, deixa o seu like, deixa a sua interação e ajude a gente a crescer cada vez mais aqui na plataforma do YouTube, beleza, pessoal? A gente conta aí com o apoio de vocês, afinal de contas, são vocês aí que fazem o nosso canal crescer cada vez mais, né? Para a gente estar sempre aqui falando do Flamengo, junto com vocês, interagindo, falando da nossa paixão maior, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando que o canal Leandrão Fla também tem clube de membros, né? Você tem lá 4 níveis do clube de membro para você escolher o melhor nível que te atende, o melhor nível que você pode, né? Se você quiser contribuir, você pode se tornar membro aqui no canal, né? Se tornando membro, você vai ter lá uma série de benefícios, né? Dentre eles, até uns emojis aí muito bacana que a gente criou aqui no canal Leandrão Fla. Todo mundo falando aí dos emojis lá do canal Leandrão Fla, que ficou bem legal, bem bacana, né? Então você se tornando membro, você utiliza esses emojis lá, esses emojis no chat aí das lives, nos vídeos que você quiser comentar, utilizando aí eles. Sem falar que a gente vai adicionar você num grupo de WhatsApp, né, na onde você vai ter contato com outros membros. Se você tiver canal, você pode divulgar o seu trabalho, fazer amizade com a galera, ficar sabendo das informações, né, que surgem aí no dia a dia do Flamengo, as informações que nós vamos trazer também nos vídeos, nas nossas lives. Você fica por dentro de tudo lá no grupo de WhatsApp, assim que você se torna membro no canal Leandrão Fla. Mas se você não puder, meus amigos, fiquem tranquilos, eu fico muito contente, muito feliz se você puder estar junto comigo aqui, né, na nossa programação, né, lembrando que a nossa programação segunda, quarta, quinta e sexta, 8h40 da noite, nós temos live aí noturna, né? São lives simultâneas com mais dois canais, Identidade Rubro-Negra e o canal Leandrão Fla. Destaque para sexta-feira, na sexta-feira, às 8h40 da noite, a programação antes da balada é minha apresentação, produção e apresentação, mas são lives simultâneas. Durante o dia, segunda, quarta e sexta, às 11 horas, a partir das 11 horas da manhã, você tem aí a live antes do almoço, que é apresentada lá pelo Xande, lá do Covil Rubro Negro, transmitida aqui no canal Leandrão Fla, e tem também de segunda a sexta-feira, sempre aqui às 9 horas da manhã, notícias do Fla com o Leandrão Fla. Beleza, pessoal? Então é isso aí, eu conto com a ajuda de vocês. Se inscrevam, compartilhe o canal, passe para os seus amigos, para a galera que gosta aí de saber do Flamengo, né, que quer ajudar a gente a crescer cada vez mais. Eu fico muito grato aí com a ajuda de vocês, beleza? É isso aí, vamos que vamos. Já falei demais. Vamos aí para as notícias do Mengão. Como eu sempre falo, né? Já é uma vinhetinha aqui já um bordão aqui do nosso canal. Já preparou a sua pipoca, o seu Danone, ou se não aquele cafezinho, porque são 9 horas da manhã, né? Para a gente aí ficar por dentro das notícias do Mengão. Já preparou? Então bora lá. Vamos falar do Clube de Regatas do Flamengo. Show de bola, galera. É isso aí, vamos que vamos. Deixa eu só colocar aqui para a galera, enquanto a gente vai falando da notícia, né, tudo que a gente falou aí na entrada aí, né, para você se inscrever, para você fortalecer o canal Leandrão Fla, compartilhar com os amigos, né, colocar aqui para você na barra de rolagem, e aí você pode, tá aí, ó, enquanto a gente vai falando, tá aí, você, né, se inscreve, compartilha o canal com os amigos, traz a galera para cá para fortalecer aqui o canal Leandrão Flá, beleza, pessoal? É isso aí, vamos que vamos. Bom, começar falando aqui do Pablo, né? O Pablo, que praticamente não jogou no Flamengo, né, pessoal? Essa é a verdade. Teve no Flamengo, não foi utilizado, foi para o Botafogo também, né? Quase não jogou no Botafogo e está lá no Flamengo, né? Esperando aí
uma decisão aí para o seu futuro, né. Pablo fica escanteado na reta final de contrato com o Flamengo e aguarda propostas. Jogador, além de zagueiro caro, né, pessoal, é um jogador já de 33 anos ou 34, a gente vai ler a matéria aqui, está no GE, né, então tá lá, aguardando propostas. Defensor aguarda propostas para deixar o clube nessa janela que fecha dia 11 de abril. O sabadão, dia 22, marcou 2 meses da última vez que o zagueiro Pablo entrou em campo pelo Flamengo. Desde então, o jogador tem feito atividades no contraturno do elenco principal no Ninho do Urubu. Ele segue a rotina com trabalhos na academia e no campo, enquanto aguarda propostas ainda para a janela extra, a segunda do ano. Faltam 18 dias para o fechamento. Pablo retornou de empréstimo ao Botafogo no início desse ano e disputou as rodadas finais, iniciais do Carioca, mas foi afastado do time de Felipe Luiz após a pré-temporada nos Estados Unidos. O zagueiro atuou por 90 minutos nas 4 partidas que foi titular: Boa Vista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu. O jogador não está nos planos aí do Felipe Luiz e recebeu autorização para procurar outro clube, mas o alto salário é um dos empecilhos para abrir a negociação. Como atuou no Carioca, Pablo pode ser negociado com clubes brasileiros até o dia 11 de abril. Se isso não ocorrer, a tendência é que cumpra contrato até dezembro. Pablo foi contratado em 2022, quando defendia o Lokomotiv da Rússia e assinou a cláusula da guerra para assinar contrato com o Flamengo. Na ocasião, o jogador custou 2,5 milhões de euros, cerca de 14 milhões de reais, aos cofres rubro-negros. Disputou apenas 51 jogos e ganhou 5 títulos aí com a camisa do Flamengo. Então tá aí, né, pessoal? Eu particularmente, não sei o que que vocês pensam, mas eu quero que você, coloque aqui no chat o que que você pensa aí do Pablo. Eu, particularmente, Leandro, eu acho que ele vai ficar aí até o término do fim do contrato dele, treinando aí em separado com o elenco, porque é muito difícil aparecer, eu creio que é muito difícil aparecer um clube, né, para pagar o salário que está aí, né, para se ter o Pablo, né, um salário muito alto e um jogador com a idade já avançada, né, pessoal. Então, assim, eu, se fosse aí de um outro clube, né, um presidente de um outro clube, eu não iria investir num jogador com um alto salário e com a idade já bem mais avançada. Mas está aí, né. Eu como flamenguista, lógico também que vou torcer para que pinte aí algum clube, né, afinal de contas o cara fica treinando ali e o Flamengo pagando o seu salário sem contar com o jogador, sem jogar, também não é muito viável, não é sadio isso, né, para o clube, né, você está pagando alguém que você não está utilizando. Então é que ele possa encontrar um clube aí, mas eu acho muito difícil. Coloca aí para mim no chat o que que você pensa, o que que você acha do Pablo, né, quero ver a sua opinião, né, lembrando que todos os comentários ali, todos a interação de vocês a gente está respondendo, né, porque a gente não pode deixar nenhum, comentário sem resposta, né. Então, assim, esse final de semana foi de trabalho aqui no canal Leandrão Fla, sentei e respondi todos, absolutamente todos os comentários, todas as interações aqui no canal Leandrão Fla. Então, continue, pessoal, interagindo e eu vou fazer questão de chegar hoje do trabalho, né, e vou sentar, ler todos os comentários e responder cada um de vocês, beleza? É isso aí, show de bola. Bom, vamos para o próximo assunto, falar sobre um pouquinho sobre o BAP, né, a inadimplência aí, sem cobrança do Flamengo, né, ele que já falou aí, né, nesse final de semana aí, de sexta, sábado, a gente viu ali no final da semana ele falando do fechamento ali do Flamengo, um pouco de, déficit que o Flamengo teve, né, e agora essa notícia que também está no GE, na onde o BAP fala aí sobre a inadimplência, né, de alguns clubes aí, cerca aí de 56 milhões de reais sem cobrança do Flamengo, né. Vamos lá, vamos falar, comentar sobre os casos aqui, pessoal.
Clubes de Portugal e Internacional são acionados pelo rubro-negro. Então tá aí. Eh, não deva ao Flamengo que a gente expõe seu nome. Temos que sanar esse tipo de atitude. Não faço acordo nenhum, nem dou desconto, né? Então tá aí. O recado foi dado por BAP durante reunião com os conselheiros do Flamengo na última quinta-feira. O presidente, que acaba de completar 80 dias de mandato, expõe dívidas de times da Europa e do Brasil com o rubro-negro e afirmou que encontrou inadimplência milionária sem cobrança ao assumir o clube. Jogadores de seleção de base foram negociados para o exterior no ano passado. Gabriel Cabral tinha vínculo até outubro de 2025 e foi liberado por valor zero. O André e Igor Jesus foram vendidos e não recebemos o valor. Foram revendidos e não conseguimos cobrar. O dono do Estrela Amador é o mesmo do Leixões. Não temos garantias e não temos como cobrar. Não tinham sido acionados na FIFA e nós acionamos 10 milhões de euros de vendas e só recebemos 200 mil euros, afirmou o BAP. Né? Então tá aí os casos ali, né, pessoal? O André Luiz, que foi lá para o Estrela Amadora, o Daniel Cabral, Estrela Amadora, o Thiago Maia no Internacional, o Verto no Leixões de Portugal, o Gabriel Noga no Leixão de Portugal, Diego dos Santos no Passos Ferreira, Igor Jesus no Estrela Amadora, enfim, todos esses jogadores aí, os clubes estão com inadimplência aí com o Flamengo, né, pessoal? Na apresentação, BAP disse que o valor total de inadimplência, né, sem cobrança que encontrou no Flamengo, foi de 56,2 milhões, ou seja, ele fez ali uma apresentação, né, pessoal, colocando esses valores aí que são em débito aí com o Flamengo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui até colocar isso para vocês aqui. Os valores aí realmente são impressionantes. Vamos ver se eu consigo colocar para vocês. É, valores bastante. Só um minutinho, galera. Todos esses jogadores aí, a galera, os clubes aí estão com inadimplência aí com o Flamengo. E eu acho, pessoal, queria ouvir também a opinião de vocês, mas eu acho que o BAP está certinho, tá certinho em cobrar, né, pessoal? Muito certo em cobrar. Agora sim, trazer aqui para vocês. A gente demorou um pouquinho, mas é bom a gente mostrar para vocês conseguirem visualizar aí, pessoal. Tá aí, pessoal. Agora sim, né? Desculpa aí um pouquinho da demora, mas tá aí os jogadores que eu falei, né? André Luiz, olha lá, do Estrela Amadora, Daniel Cabral no Estrela Amadora, Thiago Maia no Internacional, o Verton do Leixões, Gabriel Noga Leixões, Diego dos Santos, Passos Ferreira e o Igor Jesus no Estrela Amadora, né? O André Luiz, ó, valor não recebido, 1,2 milhões de euros. Daniel Cabral, ok. Thiago Maia, quer dizer, o Daniel Cabral não recebeu nada, né? O Thiago Maia 4 milhões de euros ainda para receber, o Verton 1 milhão de euros, Gabriel Noga 100 mil euros, Diego dos Santos, né, não tem nenhum valor aqui também, Igor Jesus 3,6 milhões de euros, e aí dá um total aí de 9,9 milhões de euros, né, tá aí o valor que o Flamengo não recebeu, né, pessoal? Então é muito complicado essa situação, né, e continuando a matéria aqui, na apresentação, o BAP disse que o valor total da inadimplência, sem cobrança que encontrou no Flamengo, foi de 56,2 milhões de reais. Nenhum dos clubes europeus inadimplentes estava acionado na FIFA, algo que ele afirmou ter feito, cobrando
multa e juros. No ano passado, em novembro, o clube foi à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, da CBF, para notificar o Inter pelo não pagamento da compra de Thiago Maia. Recentemente, o clube foi empecilho na tentativa de revenda de Thiago Maia pelo Inter, ao Santos. O Peixe não apresentou garantias bancárias exigidas pelo Flamengo para concretizar a negociação. Internamente, a diretoria considerou como um recado para os devedores. Então tá aí, né, pessoal? Tá mais do que certo, né, o BAP cobrar, tem que notificar mesmo, levar isso para a FIFA, né, porque, não pode, né, não pode vir aqui levar, jogadores nossos, talentos, né, fortalecer o time deles e serem inadimplentes aí com o Flamengo, né. Então, assim, o Boto defende muito aí, eh implantar aqui no Brasil o fair play financeiro, né, tem que acontecer isso mesmo, né, pessoal. Se não estiver em dia, né, de repente o clube ser punido, não poder, contratar mais, dentro de uma competição, até que honre com seus pagamentos. Enfim, o que não pode é vir ficar levando jogador do Flamengo, não pagar, né. O Flamengo que no passado, tinha essa dificuldade, né, não tinha esse crédito no mercado e todo mundo falava, todo mundo cobrava, expunha o Flamengo. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem que expor, tem que fazer isso mesmo. E agora tem as ferramentas, né, legais, né, se tem que notificar a FIFA, então que notifique. O que não pode é continuar esse quadro, esse cenário, né, pessoal. O Flamengo, pela sua grandeza também, não pode estar tomando calote de A, B ou C de time nenhum no mundo, né. Então, é mais um ponto positivo que eu vejo nessa diretoria, né. Parabéns ao BAP aí, dentre várias outras, ações aí que administrativas, né, que o BAP vem tomando e que realmente mostra que a gente está caminhando por uma profissionalização aí dentro do futebol. Beleza, pessoal? No futebol rubro-negro. É isso aí, show de bola. Bom, vamos falar sobre um pouco aí a notícia que preocupou a gente no final de semana, né, pessoal? A gente teve ali o jogo da seleção, na semana passada, onde o Gerson acabou pedindo para sair, né, sentiu ali a princípio uma posterior da coxa, os exames revelaram que, trata-se mais de uma fadiga, né, não é uma lesão tão séria assim. Lógico, vai ter que ir para o departamento médico, vai ter que tratar e tudo mais. E aí no jogo ali Brasil, Argentina e Uruguai, a gente teve aí mais 2 baixas em jogadores rubro-negros, né, o Arrascaeta e o próprio De La Cruz. E essa matéria também está no GE, principalmente ali o corte do Nico De La Cruz, que muita gente não entendeu, não veio à tona, né, não veio a conhecimento público o porquê desse corte do De La Cruz, e a matéria está no GE. Corte de Nico De La Cruz já estava previsto no Uruguai, diz a imprensa do país. Histórico do jogador na altitude leva técnico Marcelo Bielsa a preservá-lo de jogo a 4.000 metros na Bolívia. Seleção do Uruguai jogou acima do nível do mar na segunda rodada e o volante foi titular. Né? Então aí, Nico de la Cruz foi cortado da seleção do Uruguai e não vai enfrentar a Bolívia na terça-feira pela 14ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O anúncio foi feito junto ao De Jorge de Arrascaeta, que sentiu dores na coxa. Ambos jogadores do Flamengo, porém, o corte de Nico já era previsto pela seleção uruguaia por conta da altitude boliviana, segundo a imprensa do país, né. O volante De La Cruz atuou no confronto contra a Argentina, que venceu por 1-0 sem aparentar nenhum desconforto. No anúncio do corte do jogador, a seleção uruguaia não revelou o motivo. O jornalista Joanjo Azevedo, no jornal Ponto Penal do Uruguai, comentou que as experiências do atleta em atitude não têm sido positiva e por isso já era prevista a ausência de Nico. Essa não era a primeira vez que o Uruguai vai jogar na altitude nesta eliminatória. Na segunda rodada, a equipe realizou um duelo contra o Equador no estádio Casablanca,
que fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Na ocasião, Nico de la Cruz começou a partida e foi substituído no intervalo. O confronto contra a Bolívia, terça-feira, será disputado no estádio municipal de El Alto, que tem uma altitude bem maior que a partida contra o Equador, citada anteriormente. São 4.090 metros acima do nível do mar. Preocupado com as dificuldades da altitude, o técnico Bielsa pensa em fazer muitas cobranças na equipe e lançar jogadores que não atuaram contra a Argentina. Então, pessoal, colocar aqui a minha posição, o que eu penso desse caso, e eu quero que você também comenta aí no chat, né, sobre o corte do Nico Della Cruz e dessa situação envolvendo a atitude, né? Você acredita que realmente ele foi cortado pela altitude? Você acha que é uma lesão? O que que é? Coloca aí, fica à vontade, interaja aí no chat, a gente vai responder vocês. Bom, vamos considerar que o corte foi pela altitude. Bacana, legal, não vai ter o desgaste, né, pensando do lado do Clube de Regatas do Flamengo. O jogador está de volta, vai treinar, dia 29 tem estreia no Campeonato Brasileiro, ele é um jogador extremamente importante, então bacana, não vai subir a altitude, está de volta, está no Flamengo, beleza, vai treinar, show de bola. Por outro lado, se realmente ele foi cortado porque tem a dificuldade de jogar numa altitude, fico alerta também a preocupação para nós flamenguistas, porque o Flamengo está na Libertadores, vai vir altitude aí pela frente, né? Talvez não com os mesmos números aí de altitude, uma altitude é uma elevação menor, talvez, mas é altitude, né? Então, assim, eu me preocupo, né? Se ele não tem um rendimento legal, né, isso também num jogo do Flamengo, pode ser que ele não jogue, pode ser que não vai estar 100%, então isso é preocupante. E por outro lado, falando da altitude, né, pessoal, aí já é o lado humano que eu quero, comentar aqui, né, independente de ser uma eliminatórias, independente de ser uma Libertadores da América, eu acho que era uma das coisas que eu acho que a Conmebol, a CBF, todas é lógico, a CBF não, pessoal, falei errado aqui. CBF se tratando dos times brasileiros que estão na Libertadores, né? Estou atropelando as coisas aqui. A princípio, a Conmebol, né, juntamente aí com todas as instituições responsáveis as federações aí das seleções nacionais, né? Eu acho que precisava chegar num acordo, né, porque, não é, eu acho isso não é, eu acho que não é legal o jogador de alta performance jogar futebol numa altitude aí de 4.000 metros ou até mais, que foi citado aí 4.090, né. Chega um determinado, número aí de altitude, já compromete, bastante a performance do atleta. Há quem diz, né, que você, sem ser um atleta, você, né, temos aí quantos amigos turistas aí que já foram em cidades que têm altitude e, assim, no caminhar você sente a falta de ar, é complicado, imagina jogando futebol. Então, eu, assim, como apreciador de futebol, né, independente de ser Flamengo, independente de torcer pela seleção brasileira, eu acho assim, falando do futebol, né, e falando dessa questão da altitude. E aí vocês podem falar: "Ah, mas sempre teve jogo na altitude, Leandro". Sim, teve, mas que isso não é legal, não é, né, pessoal. A gente viu aí, por exemplo, a última Libertadores que o Flamengo participou, a gente viu aí as dificuldades do Flamengo e os resultados que não foram positivos, que é justamente por conta de uma altitude, né, que favorece o time da casa, né. Então, eu acho que isso não é legal, não é justo, né, é a mesma coisa que até brinco, né, do mesmo jeito que esses times ou essas seleções, aproveitam o quesito altitude e têm bons resultados nas competições, é a mesma coisa que os brasileiros, né, ou a seleção brasileira trazer um jogo aí para meio-dia em Moça Bonita, no Rio de Janeiro, né, um jogo da Libertadores ao meio-dia na Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Então, assim,
Eu acho que tudo aquilo que prejudica a performance do atleta, eu acho que as federações, a Conmebol deveria repensar, e eu acho que isso não é legal, beleza? Mas eu quero que você também coloque aí no chat o que que você pensa aí sobre essa questão da altitude e o que que você acha desse corte do De La Cruz. Você acreditou e acredita que foi realmente por causa da altitude? Você acha que tem algo mais? Coloca aí para mim no chat que a gente vai interagir. Beleza, beleza? Bom, falar também, pessoal, sobre um assunto que vai deixar a gente um pouco preocupado também. eh, e torcer para tudo correr bem, né, preocupado assim, preocupado não, me expressei mal. Deixar a gente, assim, feliz, né, porque, o Flamengo a seleção brasileira tem aí um confronto com a Argentina, né, pessoal, e Brasil e Argentina, e dessa vez quem vai para o jogo como titular na lateral direita é o nosso lateral Wesley, né, pessoal. Eh O Wesley vai ser titular aí, pessoal. O técnico Dorival Júnior comandou treino nesse domingo, visando a preparação para o jogo contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Nas atividades, o comandante esboçou 6 mudanças do time titular, dentre elas, Wesley entrou na vaga de Wanderson na lateral direita. Diante dessa situação, a tendência é que o atleta entre é que o atleta esteja aí entre os 11 titulares aí com a amarelinha para enfrentar a Argentina, pessoal. Provável escalação: Bento, Wesley, Marquinhos, Murilo, Arana, André, Joeliton, Rafinha, Vini Júnior, Rodrigo e Savinho, né, pessoal. Na última atividade, em Brasília, Dorival indicou mudanças importantes na equipe titular, nos lugares do Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Gerson entraram Bento, Murilo, André e Joeliton, respectivamente. Além disso, João Pedro e Wanderson, que iniciaram o confronto contra a Colômbia, perderam vagas no treino desse domingo para Savinho e Wesley. Eu acho que o Wanderson pegou um amarelo, né, pessoal? Acho que por isso que ele não vai para o jogo. Wesley, na seleção brasileira, convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, Wesley encantou companheiros do elenco e até mesmo os torcedores. Diante da pouca minutagem que recebeu contra a Colômbia, a tendência é de que o lateral direito do Flamengo assuma a posição na Canarinho no clássico contra a Argentina, né. Com Wesley à disposição, o Brasil encara a Argentina terça-feira pela 14ª rodada das eliminatórias. Em suma, o duelo acontece às 21 horas, horário de Brasília, no estádio Monumental de Núñez. Desse modo, a Rede Globo, né, canal aberto e Sport TV fechado, exibe o embate. Por fim, resta a nós torcer, né, pessoal, muito aí para um resultado positivo da seleção, brasileira, né, e principalmente do nosso querido Wesley, né, que ele faça aí uma boa partida, que ele continue nessa, evolução, eh pelos primeiros minutos dele ali de seleção brasileira contra a Colômbia, que foram 11 minutos, jogou muito bem, né, pessoal. Jogou muito bem, jornais espanhóis aí, estão dando aí como um jogador decisivo, né, e aquilo que a gente falou aqui no começo do nosso bate-papo aqui das notícias. O Wesley joga o mundial e dificilmente fica no Flamengo, porque o mundo inteiro tá de olho aí no Wesley, né, então só resta a gente torcer muito para o Wesley aí performar bastante, tanto na seleção brasileira e principalmente enquanto ele estiver aqui vestindo nosso manto sagrado, que ele continue em evolução, né, porque, tá numa grande fase, né. Então, desejo muito boa sorte aí para o Wesley, sempre acreditei no trabalho dele, e a gente fica tô muito feliz aí pela essa caminhada aí, que seja uma caminhada de sucesso aí para o garoto. Bom, outro assunto para a gente falar, pessoal, também aí envolvendo nosso presidente, né, o BAP. BAP realoca futebol feminino no Flamengo e busca patrocínios.
custa R$ 12 milhões e rende R$ 1 milhão. Então tá aí uma diferença aí, né, pessoal, um balancete aí, você vê que a diferença é bem grande. O Flamengo busca parcerias para fortalecer o futebol feminino. Na última quinta-feira, em reunião com conselhos, o presidente Luiz Eduardo Batista disse que a modalidade custa R$ 12 milhões e rende R$ 1 milhão. Por isso, o mandatário transferiu a gestão da equipe para a pasta de esportes olímpicos do clube. Quando foi apresentado pelo Flamengo em dezembro do ano passado, o diretor de futebol José Boto deixou claro que não entende de futebol feminino. Assim sendo, o vice-presidente de esportes olímpicos e remo do clube, Edson Menezes, ficará à frente da equipe. Além disso, o BAP aposta no diretor Marcos Vinícius Freire, ex-diretor executivo de esportes do Comitê Olímpico do Brasil, o COB, para alavancar a modalidade. Velha parceria de volta? No encontro de quinta-feira, BAP deixou claro que o futebol feminino do Flamengo precisa de parceiros para poder bater de frente com Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que dominam as competições nos últimos anos. Por isso, a diretoria rubro-negra pretende se aproximar da Petrobras para tentar assinar a assinatura do contrato. A empresa foi a primeira patrocinadora na camisa do Mengão no masculino nos anos 80, parceria de sucesso, inclusive, né, pessoal? A atual diretoria do Flamengo já tomou uma atitude importante em 2025 para o futebol feminino, a mudança do local de treinamento. Até o ano passado, as meninas se preparavam no CT do Cefam, né, que é ali da Marinha do Brasil, e agora o grupo trabalha no Centro de Futebol Zico, CFZ, local que facilita a logística das jogadoras e do corpo técnico. Se fora do campo o Flamengo busca investimento, dentro dele o Mengão quer reencontrar caminho das vitórias. Na segunda-feira, dia 24, o mais querido enfrenta o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30, horário de Brasília, no estádio Luso Brasileiro. Então tá aí, né, pessoal? Mais uma notícia aí, dessa vez o futebol feminino, né? Torcer aí, né, que essa parceria com a Petrobras possa dar certo, né, e que o Flamengo continue nesse crescimento, né, pessoal? Já melhorou muito, mas ainda precisa, conforme a própria notícia ali trouxe, a gente precisa correr atrás, né? Ainda tem aí times melhores que o Flamengo, que chegam mais em competições, né? A gente tem um elenco bom, mas precisa arrumar a casa, não só dentro de campo, precisa fortalecer esse futebol feminino e o Flamengo também, pela sua grandeza, conquistar mais títulos, né? Porque, conforme a gente falou ali na própria notícia, a gente ainda está atrás de Palmeiras, São Paulo e Corinthians, né? Mas meu desejo aqui, e eu acho que de toda a nação, é que essa diretoria encontre caminhos e principalmente que essa parceria com a Petrobras, né, essa conversa que pode se iniciar, possa dar certo e eles possam estar junto aí com o futebol feminino, que é importante para o Flamengo também no cenário do futebol feminino, mostrar a sua grandeza também. Beleza, pessoal? Bom, vamos aí então para a última notícia, né, nessa manhã aqui, vamos falar sobre Jorginho. Rapaz, final de semana só se falou do Jorginho e tá aí na coluna do Fla. Jorginho e noiva começam a avaliar possíveis casas no Rio de Janeiro. Então tá aí, né, pessoal? Lembrando que ele chegou de férias aí, viajou para todos os cantos aí, viajou não, passeou aí pelo Rio de Janeiro, né? Alguns vídeos aí saiu na internet, curtindo bastante. Enfim, há quem diz que ele ficou muito empolgado aqui com o Rio de Janeiro, a própria esposa dele. Eu não tenho dúvida que o Jorginho vem para o Flamengo, mas eu queria ouvir você. Coloca aí para mim no chat o que que você acha aí do Jorginho, vem mesmo para o Flamengo. Coloque para mim a notícia anterior, né? Futebol feminino, né? Todas as notícias que a gente comentou aqui, coloca, interage aqui para a gente interagir e eu te responder depois aqui no chat aqui do canal, no chat não, nos comentários aqui do canal Leandrão Flá. Tudo indica, né, que a negociação entre Flamengo e Jorginho terá um final feliz para a torcida rubro-negra. Apesar de não conseguir trazer o volante no início do ano, o mais querido segue avançando em busca de fechar com o jogador para metade de 2025.
Além disso, o jogador do Arsenal da Inglaterra já está se planejando para morar no Rio de Janeiro. Isso porque, segundo informações do paparazzo rubro-negro, Jorginho e Catarine, noiva do jogador, já estão avaliando possíveis casas na Barra da Tijuca. Além disso, o empresário do volante entrou em contato com um vendedor de carros conhecido entre os atletas a fim de comprar um veículo blindado para o ítalo brasileiro. Jorginho visitou o Rio de Janeiro. Vale lembrar que Jorginho aproveitou o período sem jogos durante a data FIFA para visitar o Rio de Janeiro e apresentar a cidade à noiva, a irlandesa Catherine Harding. Com isso, o volante resolveu questões pessoais no Brasil e mostrou a cidade maravilhosa à futura esposa. A ideia do jogador é que Catarine avaliasse o local antes de aceitar a proposta do Flamengo. BAP fez pedido em comum à torcida do Flamengo. O Conselho Deliberativo do Flamengo se reuniu na última quinta-feira, dia 20, a fim de detalhar os próximos passos da gestão Luiz Eduardo Batista, né? Durante o evento, o presidente rubro-negro comentou sobre a negociação com o volante e aproveitou para fazer um pedido em comum à torcida do mais querido. Peço aos senhores que têm fé, que rezem para a mulher do Jorginho gostar do Rio de Janeiro, diz BAP. Jorginho no Flamengo. Diante dessa situação, fica no aguardo para saber qual será a definição do Jorginho. Na visão do rubro-negro, apenas alguns detalhes finais faltam a ser definidos, mas o Mengão espera a decisão do volante. Dessa forma, caso aceite e dê um ok, a tendência é que o jogador já assine um pré-contrato com o Fla e se apresente para atuar e se apresente para atuar no Super Mundial de Clubes, que acontece entre os meses de junho e julho deste ano nos Estados Unidos. Então tá aí, né, pessoal? Eu não tenho dúvida que o Jorginho vai ser contratado para o Flamengo, vai vir aí para fortalecer, um grande jogador, né, um jogador aí de muita experiência na Europa, um jogador, né, de seleção italiana. Eu acredito, né, assim como eu é um jogador de 33 anos, né, pessoal, assim como quando falou-se em Alexandre, na lateral esquerda, eu não fui muito a favor, mas o Alexandre chegou, tomou conta da lateral esquerda, trouxe muita experiência, né, o próprio Danilo também chegou, trouxe experiência ali para a zaga, né, são jogadores rodados, jogadores de seleção brasileira, jogadores que têm sabe jogar com time grandes, e com o Jorginho não vai ser diferente, né, então eu não vou criticar não, eu acho que, esse misto de jogadores experientes, com jogadores novos que nós temos, com um treinador que, né, a gente está cansado de elogiar, que tem esse DNA rubro-negro, que é de jogar para frente, buscar a vitória sempre, é um treinador que tem os atletas na mão e os atletas sabem que o Flamengo tem que sempre buscar a vitória. Eu acho que num mundial, na onde o tiro é curto, é uma competição curta, esses jogadores experientes podem fazer a diferença, pode trazer experiência para todo o elenco, e o Flamengo, na minha opinião, não vai ser um coadjuvante só não, pessoal. O Flamengo, na minha opinião, entra nesse mundial, eu não digo que vai chegar e ser campeão, não tenho essa certeza, não tem como a gente dizer. Lógico que eu vou torcer, mas que eu tenho essa certeza também, que a gente não vai dar fechame, né, que a gente passa da primeira fase e vai avançar na competição, isso eu acredito, né, e eu queria ouvir a sua opinião também aqui nos comentários, beleza? É isso aí, galera. Trouxe tudo aqui para vocês, né, nessa segunda-feira, 24 de março de 2025. A gente se encontra amanhã, né, com mais notícias do Mengão aqui no canal Leandrão Fla. Lembrando que notícias do Fla com Leandrão Fla de segunda a sexta-feira, sempre às 9 horas da manhã. É só você se inscrever aqui no canal, compartilha com a galera. Se você assistiu até agora aqui todas as notícias, deixa aí o seu comentário, o que que você achou das notícias. Se inscreva no canal, deixe o like é importantíssimo, o seu comentário é importantíssimo, porque gera mudanças no algoritmo do canal do YouTube, né? E através dessas mudanças do algoritmo é que o YouTube vai passar a recomendar o canal do Leandrão ainda mais para a torcida rubro-negra.
assina, ativa o sininho de notificação, aquele sininho nojento, para que quando a gente postar vídeo aqui, você ser informado e vir aqui saber das notícias do mais querido aqui no canal Leandrão Fla, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí a todos vocês. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e a gente se encontra de novo amanhã aqui no canal Leandrão Fla. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Faça sempre o bem sem olhar a quem, porque fazer o bem, pessoal, não faz mal a ninguém. Até a próxima. Valeu, tamo junto.